livro do profeta Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento, livro do profeta Malaquias, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. Há duas coisas importantes que nós vamos descobrir nessa noite, nesse texto. Livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Amém? É isso também que você está lendo? Você crê nessa palavra? Vamos orar então, vamos orar ao Senhor, e vamos pedir ao Senhor a revelação dessa palavra, através do Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora à tua igreja, vai de encontro a cada vida que está aqui, tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, aplaudir forte ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento, preste muita atenção. O profeta Malaquias, como falamos na semana passada, é um profeta que profetizou depois do exílio, basicamente em 525 a.C., o último profeta do Antigo Testamento. E essa profecia, em primeiro lugar, no versículo 1, uma profecia escatológica, que fala daquele dia. Que dia é esse? O dia da volta do Senhor, que nós conhecemos como o fim do mundo. É o fim de todas as coisas, a volta do Senhor. E também no versículo 2 é uma profecia messiânica, onde ele fala do sol da justiça. Então aqui são duas profecias que falam do mesmo assunto, a volta do Senhor. Ele é o sol da justiça, e também a sua volta, a sua segunda volta é também o fim do mundo, onde ele vai julgar o mundo e vai separar o justo do ímpio. Ele vai fazer justiça. Então, essas profecias escatológicas, messiânicas, elas estão para se cumprir. O Senhor breve retornará. Quando vai ser, pastor? Ninguém sabe, amados. O que o Senhor quer é que a igreja fique sempre preparada para a volta do Senhor. Sempre, amados. A igreja do Senhor, a pregação da palavra foi sempre nesse sentido. A ressurreição do Senhor e também a sua volta. Que a esperança maior da igreja é a volta do Senhor. Ele prometeu que estaria de volta. Então o Senhor, Ele é o sol da justiça. Vamos ver aqui. Procure Evangelho de Lucas. Pastor, por que o Senhor... Por que essa profecia do livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, no versículo 2, por que o sol da justiça é o Senhor Jesus? Nós vamos aprender isso, nós vamos saber sobre isso nessa noite. Capítulo 1, versículo 76, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 76. Porque Jesus é o sol da justiça. Na semana passada nós falamos sobre o sol invictus. Quem lembra aqui?
O sol, ele sempre foi adorado em muitas culturas. E os romanos, eles adoravam o sol invictus. O dia do nascimento do sol invictus era no dia 25 de dezembro. Então, a Igreja Católica Romana, ela juntou o sol da justiça com o sol invictus. E por isso que é comemorado o Natal no dia 25 de dezembro. Nós já sabemos disso. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 76. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente dos Altos nos visitou. Para quê? Para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Eu vou ler de novo, para você dizer amém. Não é possível, você não está prestando atenção não? Vamos ler de novo aqui, vamos lá. Versículo 79, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Para alumiar, para trazer a luz. O único sol é capaz de iluminar todo o planeta Terra, e ao mesmo tempo em que ilumina outros planetas do nosso sistema. Na semana passada nós falamos sobre o planeta Júpiter. Os efésios, eles acreditavam que a imagem de Diana, para eles Diana, para os romanos, gregos, Ártemis, caiu de Júpiter. Nós falamos aqui, amados, a distância de Júpiter para a Terra. Que Júpiter é o maior planeta do sistema solar. A massa de Júpiter é 300 vezes maior do que a massa da Terra. Mas e o Sol, pastor? O Sol é 1000 vezes maior do que Júpiter. Júpiter é 300 vezes maior do que a Terra. É o maior planeta do sistema solar. E o Sol é 1000 vezes maior do que Júpiter. É 333 mil vezes maior do que a Terra. Então o Sol, ele ilumina não só a Terra, mas também os planetas do nosso sistema. Já imaginou? Numa noite como essa, se acendêssemos todas as luzes do mundo, e depois de acender todas as luzes do mundo, acendêssemos todas as velas, todos os candeeiros do mundo, ainda não dava para se comparar com a luz do sol. Deu para entender o poder que tem o sol? Então o Senhor, Ele é o sol da justiça, que iria iluminar aqueles que estão em trevas, como Ele fez comigo e com você. Por isso que Ele é o sol da justiça. Ele vai trazer a justiça. Preste atenção aqui, livro do profeta Isaías. Nós vamos descobrir por que o Senhor é o sol da justiça. Em primeiro lugar, porque Ele vai trazer luz em meio às trevas. Livro do profeta Isaías 32. Malaquias escreveu 525 a.C. Isaías escreveu 750 anos antes de Cristo. São profecias também messiânicas. Vamos lá. Livro do profeta Isaías 32, versículo 1, que vai falar desse rei que ia trazer justiça. Vamos lá. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem, preste atenção, como um esconderijo contra o vento, e como refúgio contra a tempestade. Imaginou você
Você pega de surpresa por aquela grande chuva, o que você vai procurar? Um abrigo. Então ele seria esse abrigo. O que mais? E como ribeiro de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então ele traria a justiça. Irmãos, nenhum rei de Israel trouxe a justiça completa. O próprio Davi, ele se esforçou ao máximo para ser justo, mas a justiça completa, quem vai trazer é o Senhor. Fazer essa separação que nós lemos nessas profecias do profeta Malaquias. Ele vai separar o ímpio do justo. Ele fala, irmãos, que ele vai mandar os anjos separar. Não dá para a gente separar o joio do trigo. A gente pode errar e errar feio. Os nossos pensamentos, o nosso coração é enganoso. Porque a gente olha para a aparência da pessoa. Ah, essa pessoa aqui é má, essa pessoa aqui é boa. Você pode se enganar e se enganar feio. Ninguém é bom. Todos nós temos problemas. Todos nós temos também os nossos dias maus. Ninguém pode julgar o outro. Então, quem era esse rei, pastor, que ia trazer justiça plena? É o Senhor. E ele pode estar falando aqui do reino eterno do Senhor, mas pode estar falando também aqui do milênio, onde o Senhor ele vai estar reinando sobre a terra por 1000 anos. E o que é interessante é você imaginar dessa forma: o reino do Senhor é tudo correto, as coisas são perfeitas, as coisas são justas. Quem queria um reino assim? Será que sim? Será que que o ser humano se adaptaria a um lugar perfeito? Porque para estar num lugar perfeito, eu também tenho que ser perfeito. As pessoas dizem assim: ah, eu não gosto de coisa tão bonitinha assim não, pastor. Está muito bonitinho. As pessoas, elas estão na igreja, elas buscam o Senhor porque elas querem a salvação. Mas será que querem obedecer ao Senhor? Elas começam a estar na igreja e o Senhor abençoa aquela pessoa, mas com o tempo ela já não se adapta. Ah, pastor, está muito bonitinho isso aqui. Irmãos, o ser humano, ele não gosta das coisas corretas. Qualquer pessoa se corrompe, não é assim? Porque cada pessoa, ela tem a sua maneira de fazer as coisas. O que pode ser correto para mim, pode não ser para você. Aí há as revoltas, as intrigas. Porque a Bíblia fala do milênio do Senhor, onde ele vai julgar por 1000 anos, mas logo após os 1000 anos, segundo a cronologia escatológica, o diabo, ele vai sair da sua prisão, e ele vai juntar o seu exército. Pastor, e que exército é esse? Se o Senhor ele julgou por 1000 anos, se era tudo correto, onde está o exército de Satanás? As pessoas que não apoiaram o governo do Senhor. Irmãos, nem todo mundo gosta do que é certo, não. As pessoas se corrompem. Essa igreja aí que é tudo direitinho. Ah, não, eu vou para outra igreja, lá não precisa nem se batizar, não precisa nem entregar o dízimo. Olha, a pessoa vai quando quer. A pessoa ela não se adapta, irmãos, às coisas de Deus. Então, essa profecia, ela pode estar falando do reino eterno, messiânico, do reino do Senhor,
na eternidade, ou pode estar falando também do milênio. Mas o Senhor, Ele vai julgar com equidade, vai julgar da forma correta. Vamos ver aqui. Procure a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então, quando vamos pensar nessas profecias, quando vamos estar ministrando sobre elas, temos que ter muito cuidado. Essas interpretações. Aqui, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 7. Nós estamos compreendendo porque o Senhor é o sol da justiça. Porque Ele trará a justiça exata, não a justiça do homem. Davi, ele tentou ser justo? Tentou. Mas ele tirou a vida do Urias. E muitas coisas ele fez que não estavam certas diante do Senhor. Salomão, ele oprimia as pessoas do seu próprio país. Os impostos eram altos. Então nenhum rei, amados, reinou de uma forma correta. Nenhum governante do mundo, democrático, ou mesmo um rei, ou mesmo um presidente, ou um primeiro-ministro, não há, amados, nenhum sistema humano que seja o sistema que traga a justiça, nenhum deles. Todos esses sistemas há um interesse próprio, há corrupções, sempre houve, amados. O homem é corrupto, de uma hora para outra ele muda o seu raciocínio, e pode se levantar até contra aquela pessoa que o ajudou. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Se levantaram contra o Senhor, escolheram a Barrabás. Vamos lá. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder. Isso aqui está falando de quê, irmãos? Sobre a volta do Senhor. Se você está prestando atenção, aqui também o apóstolo Paulo está falando sobre a volta do Senhor. E aqui no versículo 8, ó, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Há os que não conhecem e há os que não obedecem. Se você perguntar a qualquer pessoa do mundo, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Eu quero ir para o céu. Pergunte a qualquer pessoa, meu amigo, você quer ter uma nova vida? O que ela vai dizer? Quero, porque a minha vida, eu já estou cansado dela. Eu quero, pastor, eu quero uma nova vida. Querer também eu quero. Mas se não obedecer ao Senhor, não existe, amado, salvação. Então existe aquele que não conhece ao Senhor, é aquela pessoa que está fora do Evangelho, mas existe aquela pessoa que desobedece ao Senhor, é aquela que conhece ao Evangelho, sabe a verdade, mas não quer obedecer. Então quando falamos da justiça de Deus, olha como não é tão fácil de compreendermos isso. A justiça de Deus é superior à do homem. A justiça do Senhor, amados, não tem aquela coisa de acepção de pessoas. Qualquer pessoa que se dobra diante dele, o Senhor perdoa e o Senhor ajuda, mas não haja com hipocrisia. E ele chega a dizer que se você conhece mais dele, a cobrança para você vai ser maior. Somente esse rei, somente o Senhor tem essa qualificação aqui para ser o sol da justiça. Somente esse rei. Quem é esse rei? É o Senhor Jesus. Quem está entendendo isso aí? E a salvação, vamos lá,
Volte para o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, mais uma vez. Vamos voltar para o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e o versículo 68. Esse tema escatológico não é tão fácil, amados, de você ensinar, porque as interpretações às vezes são polêmicas. Nós devemos ter todo cuidado. Vamos lá, Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 68. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Olha para mim aqui, compreendeu? O Senhor, para que ele fosse o sol da justiça, ele teria que ser da casa de Davi. Por isso que o Senhor, ele nasceu em Belém de Judá. Vamos lá. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. O que ele está falando? Que com o nascimento do Senhor, aquelas profecias se cumpriram. Então o Senhor seria quem? O sol da justiça, que traria a salvação sobre suas asas. A salvação que eles esperavam em Israel era que o Senhor os tirasse da opressão militar de Roma. Mas a salvação do Senhor seria ainda maior. Não seria só para Israel, porque, como está escrito na palavra, ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Por isso que poucos entenderam. Por isso que o Evangelho, apesar de tão simples, é tão complexo. Ele traria salvação ao seu povo, não uma salvação apenas física. Porque se ele livrasse o povo da opressão militar romana, depois eles voltariam e se entregariam ao pecado novamente. O Senhor livrou eles, amados, da opressão dos egípcios. O Senhor livrou eles da opressão assíria. O Senhor livrou eles da opressão babilônica e de muitos outros. E cada vez que o Senhor, ele levantava um líder para livrar aquelas pessoas, quando eles regressavam para a sua terra, eles voltavam a pecar, e o seu pecado era ainda maior, porque estava aqui no coração. O coração deles é que não mudava. O que o Senhor quer mudar é o nosso coração, é o nosso pensamento, é a maneira da gente ver as coisas. O homem, ele se corrompe facilmente, irmãos. O homem, facilmente, ele muda a sua opinião. Basta ele ouvir algo que não agrada a ele. O Senhor pregando para as pessoas, e muitos já se desvencilhavam. Senhor, todo mundo está indo embora. Porque a sua pregação começou a ser um pouco mais dura. Enquanto ele estava curando, enquanto ele estava multiplicando os pães, a multidão só crescia. Mas no momento que ele começou a trazer a doutrina da justiça de Deus, como eles deveriam andar a partir de agora, abandonar a idolatria, abandonar o pecado, abandonar as mentiras, eles não quiseram mais. Se desvencilhavam. Eu vou voltar para a minha religião mesmo. Pastor, eu vou voltar para a minha religião. Essa pessoa, ela quer a salvação? Quer. Mas ela não quer obedecer ao Senhor, a palavra de Deus. Então o Senhor, ele é sim o sol da justiça. Vamos finalizar aqui. Ele é a verdadeira luz, como o sol, amados, que ilumina toda a terra.
Vamos lá. Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 12. Quem encontrou? Encontraram? Ele diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós precisamos, amados, do Senhor em todos os nossos caminhos, para sairmos das trevas. Uma pessoa que ela anda no escuro, ela pode tropeçar, ela pode cair em um precipício. Mas quando andamos na luz, o Senhor, Ele nos mostra o caminho por onde devemos andar. Então, por que o Senhor é o sol da justiça? Porque Ele traz a justiça de Deus, Ele também traz a salvação, Ele pagou um alto preço pela nossa salvação, e Ele é aquele que ilumina a pessoa em meio às trevas e dá a ela salvação quando ela confia nele. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.